103. Viver em outro mundo. Capítulo 711 Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Ironclad deu um aceno antes de ir para a fenda espacial. O Lich e o arqueiro não falaram. Eles estavam cientes de que o rei demônio dragão estava falando a verdade. Mesmo que Zhao A estivesse machucado, ele ainda tinha muitas cartas na manga. Eles nem mesmo tinham certeza se Zhao A tinha um método de se recuperar rapidamente. Se Zhao A tivesse, então com sua força recuperada, bem como seu ajudante estranho, os problemas dos demônios certamente seriam maiores. Também, para eles e o rei demônio dragão, proteger a cidade era uma tarefa muito mais importante. Portanto, antes da sua cidade ficar pronta, eles ainda não iriam atacar Zhao A. De fato, o reino demoníaco pretendia atacar Zhao A em turnos. Níveis Deus eram incapazes de ficar no continente Ark por muito tempo. E desde que os especialistas do reino demoníaco eram numerosos, eles estavam planejando fazê-los ir para o continente Ark em turnos. Eles acreditavam que com tal plano, o continente Ark não seria capaz de aguentar. O grupo do Rei Demônio Dragão estava com um dos especialistas mais famosos do reino demoníaco. Esse foi o motivo pelo qual eles foram enviados para o abismo demoníaco primeiro. Os demônios acreditavam que com eles na vanguarda, então não haveria nenhum problema que atrapalharia seu plano. Entretanto, eles haviam subestimado Zhao A e seu espaço. Eles não pensaram que o continente Ark produziria 13 especialistas do nível Deus em tão pouco tempo. Mais importante, eles não esperavam que Zhao A fosse capaz de compreender um domínio, e um domínio tão formidável como aquele. E porque eles subestimaram Zhao A, eles perderam muito. Foi então que o Rei Demônio Dragão descobriu que seu grupo atual não era o suficiente para manter a cidade segura. Portanto, ele decidiu pedir por reforços do reino demoníaco. Para a raça demoníaca, pedir por reforços era algo extremamente raro. No entanto, o Rei Demônio Dragão ainda fez. Essa cidade era muito importante para os demônios. Zhao A estava se curando dentro do espaço. Essa foi a primeira vez que Zhao A tinha sido ferido depois de todas as suas lutas. Ele não podia deixar de reconhecer quão forte aqueles demônios do nível Deus eram. Embora Zhao A tivesse seu corpo de cristal, ele estava usando seu domínio nesta luta. Por causa disso, o dano que Zhao A sofreu foi mais espiritual que físico. Esse foi o motivo pelo qual o corpo de cristal foi incapaz de bloquear o ataque dos demônios. Para ser honesto, isso também foi devido ao fato de que Zhao A ainda não era habilidoso no uso do seu domínio. Ele pode realmente usar suas habilidades divergentes com seu domínio. No entanto, ele não fez ainda porque não era uma tarefa fácil usar habilidades divergentes com um domínio. Contudo, enquanto ele tiver sucesso em fazer isso, ele definitivamente seria mais poderoso. Entre as muitas lutas que Zhao A teve, essa foi a primeira vez que ele sofreu tal ferida pesada. No entanto, Zhao A não estava preocupado com isso. O espaço tinha muitos métodos de curar feridas, entre elas estava a água espacial e o sangue de Deus. Embora a ferida de Zhao A fosse pesada, foi na verdade apenas um dano na sua alma. Tal ferida pode ser problemático para os outros, mas para Zhao A, ele realmente não precisava se preocupar com isso. Mesmo que o espaço não tivesse experimentado curar um dano na alma, não se deve esquecer que no lado de Zhao A tinha um especialista em força espiritual, Berri. A raça súcubo confiou puramente nos ataques espirituais para confrontar o inimigo. Seus ataques mentais eram os mais poderosos entre os demônios. Portanto, Berri era bastante experiente quando se trata de tratar esses tipos de danos. Além disso, Berri tinha um método de curar tais feridas. Então quando Berri descobriu que Zhao A sofreu um ataque na sua alma, ela imediatamente transmitiu o método para Zhao A. Mas quem pensaria que quando Berri passou o método para ele, o espaço de repente emitiu uma notificação: Anfitrião obteve manual de cultivo da alma, nível avançado. Força espiritual do anfitrião fortalecida. Resistência a ataques espirituais melhorado. Zhao A estava atordoado enquanto ouvia a notificação. Ele não pensou que ele estaria ganhando um método de cultivo da alma. Além disso, o espaço realmente fortificou sua força espiritual e sua resistência a ataques na alma.
Isso era muito espantoso. Tudo isso aconteceu depois que Zhao Ai voltou para a cidade demoníaca. Antes disso, Zhao Ai apareceu na frente do pessoal da cidade demoníaca. Ele montou no topo do seu dragão ósseo enquanto seus mortos-vivos estavam atrás dele. Zhao Ai fez isso para ganhar a confiança do pessoal da cidade demoníaca. Ele não pode deixá-los pensar que ele foi ferido, pois sua moral era muito importante para a cidade demoníaca. Era ótimo que a ferida de Zhao Ai não podia ser vista pelos olhos nus. Por causa disso, o pessoal da cidade demoníaca estava completamente inconsciente. A única coisa que eles testemunharam foi a batalha de Zhao Ai contra os outros demônios do nível Deus. Afinal, os domínios eram muito grandes e eles estavam lutando no meio do ar. Mesmo que eles fossem muito longe, o pessoal na cidade demoníaca ainda poderia vê-los. Eles viram Zhao Ai conseguir afastar 5 atacantes. E embora eles não vissem Xing ser capturado, eles ainda eram capazes de ver Zhao Ai recuar em segurança. Agora que ele tinha aparecido na cidade, não era de admirar que ele foi cumprimentado com enormes aplausos. Depois de aparecer na cidade, Zhao Ai disse aos guardas para ficarem de guarda mais uma vez antes de entrar no seu dragão ósseo para se recuperar. Ele nem mesmo esperava que por causa do seu relacionamento com Berri, ele seria capaz de adquirir um método de cultivo da alma. Zhao Ai agora tinha voltado ao seu estado normal, que fez Laura e as outras relaxarem. Quando elas viram Zhao Ai cuspir sangue, todas elas ficaram preocupadas até a morte. Depois de ver que Zhao Ai estava bem, Laura então apontou para o canto da sala, onde um Xing amarrado foi colocado. Xing já estava sóbrio de sua perplexidade. Ele realmente não esperava que um especialista de nível Deus como ele verdadeiramente seria capturado. Quando ele foi puxado para o espaço, ele pretendia lutar com tudo. No entanto, ele descobriu que ele era apenas um pequeno inseto neste lugar aterrorizante. A outra parte pode fazer o que quiser com ele sem ele ter a capacidade de resistir. Ele tinha testemunhado Zhao Ai ser curado, e também o espaço emitindo notificações. Porém, ele ainda estava completamente ignorante sobre o que acabou de acontecer. No entanto, ele sabia de uma coisa: o motivo pelo qual Zhao Ai era capaz de lutar contra eles era devido a este espaço. Zhao Ai se levantou e caminhou até Xing. Ele sorriu levemente para o assassino e disse: "Eu devo parabenizar você. Você será o primeiro morto-vivo de nível Deus que se juntará ao meu exército. Como se sente? Se sente honrado?" Então Zhao Ai acenou sua mão permitindo Xing falar. O assassino olhou friamente para Zhao Ai e disse: "O grande rei demônio é todo-poderoso. Todos aqueles que o ofenderem sofrerão." Zhao Ai não pode deixar de rir para Xing e dizer: "Não necessariamente. Eu sei que o grande rei demônio é formidável. Embora os demônios tenham ficado em silêncio por dezenas de milhares de anos, ele ainda conseguiu fazer um plano que chocou não apenas a mim, mas eu acredito que a raça divina também. Entretanto, você realmente acha que ele poderia fazer algo comigo? Os demônios têm subestimado completamente o continente Ark. Eu temo que os únicos que não teriam um bom final seriam os demônios." Xing olhou para Zhao Ai. Ele não sabia o que dizer. Zhao Ai sorriu para ele e fez um sinal para cair. Sem nenhuma hesitação, Kaie torceu o pescoço de Xing, quebrando sua espinha no processo. A vitalidade de Xing pode ser formidável, mas era completamente inútil no espaço. Se Zhao Ai quisesse matar ele aqui, então não haviam dúvidas de que ele com certeza morreria. Xing rapidamente morreu pelo movimento de cair. Zhao Ai não foi educado quando ele imediatamente transformou o assassino em um morto-vivo. Mas Zhao Ai não esperava era que quando ele transformou Xing em um morto-vivo, uma notificação subitamente seria ouvida: "Assassino robô mutante detectado." Copiando suas habilidades integradas a todos os robôs de classe assassino no espaço. Robôs assassinos do espaço agora têm força de nível Deus. Zhao Ai encarou. Então um enorme sentimento de alegria tomou conta de todo o seu ser. Ele nunca experimentou esse resultado. Embora ele só tivesse um pequeno número de mortos-vivos assassinos, ainda havia mais de 500 deles. Para o lado de Zhao Ai, esse desenvolvimento era muito significativo. Mais importante, essa descoberta informou Zhao Ai sobre o método de transformar seus mortos-vivos em nível Deus. Quando Zhao Ai virou nível Deus antes, ele não conseguiu ouvir nada sobre os mortos-vivos. Zhao Ai até pensou que os mortos-vivos já haviam atingido seu auge, incapaz de avançar mais. Mas realmente havia um método de fortificá-los.
Essa era uma descoberta crucial. Laura e as outras ouviram sobre a notificação do espaço. Eles não esperavam que isso acontecesse. Zhao riu com alegria quando ele se virou para Laura e disse: "Hoje é um dia muito bom. Nós devemos celebrar. Eu acho que seria ótimo se nós fizermos isso na cidade demoníaca." Naturalmente, os outros não se opuseram a esta ideia. Zhao sorriu levemente e levou Bei e Shui para aparecerem na cidade demoníaca. Neste momento, o pessoal dentro da cidade estava conversando sobre a luta recente que acabou de acontecer. Quando eles viram Zhao sair, todos eles aplaudiram juntos. Zhao olhou para todos eles e sorriu. Então ele ficou no seu dragão ósseo e fez o morto-vivo Xing aparecer e disse a todos: "Eu tenho boas notícias. Durante a luta contra os demônios, nós conseguimos matar um personagem crucial para o reino demoníaco. Este é um demônio de nível Deus, e agora ele é um membro do meu exército de mortos-vivos. Viver em outro mundo." Capítulo 712. O pessoal na cidade demoníaca não pode deixar de olhar fixamente para Zhao. Este era um especialista de nível Deus, uma coisa que só existe em lendas. Mas agora, realmente apareceu um na frente deles. Além disso, foi morto e transformado em morto-vivo. Mas mesmo com quão insondável isso era, todos eles ainda acreditaram em Zhao. Em suas mentes, as façanhas de Zhao sempre foram fora do comum. Portanto, após ouvir o anúncio de Zhao, um breve torpor aconteceu antes de toda a cidade explodir em comemoração. A celebração era tão alta que o rei demônio dragão foi capaz de ouvir. Após ouvir os aplausos, a expressão do rei demônio dragão não pode deixar de ficar nebulosa. Ele tinha um leve entendimento sobre o que essa comemoração representava. Parece que Xing havia sofrido um final infeliz. O rei demônio dragão suspirou. Ele estava verdadeiramente sem palavras agora. Seu ataque no continente Ark não seria tão simples quanto eles tinham pensado. De fato, era verdadeiramente muito difícil. Neste momento, o céu na distância de repente teve uma enorme mudança. Sangue vermelho brilhante foi visto vindo da direção do Império Radiante. Junto com essa luz vermelha, uma formação vermelha sangue incomparavelmente enorme apareceu de repente. A formação parecia cobrir o Império Radiante inteiro. Lentamente se levantou e colidiu com o céu. A expressão de Zhao mudou e sua figura piscou, levando Bei e Shui para o espaço. Então, sem dizer nenhuma palavra para Laura e as meninas, ele desapareceu mais uma vez e reapareceu na fronteira entre o Império Buda e o Império Radiante. Ele olhou para o enevoado Império Radiante na distância. Sua expressão era difícil de descrever. A formação vermelha sangue lentamente subiu enquanto o nevoeiro que cobriu o Império Radiante lentamente desaparecia. Quando o nevoeiro desapareceu, Zhao imediatamente usou seu sentido divino para escanear o Império. O que ele descobriu fez sua expressão ficar extremamente azeda. Ele não visitou a dinastia das ondas do oceano antes, portanto ele não estava ciente da situação lá dentro. Então posteriormente, enquanto a Igreja Radiante estava usurpando o Império, ele estava em outro lugar, incapaz de desviar sua atenção para lá. Quando ele conseguiu ter tempo, o nevoeiro já tinha coberto o Império todo, mesmo seu sentido divino de nível Deus era incapaz de descobrir algo. No final, Zhao só podia esperar e ver o que aconteceria eventualmente. A dinastia das ondas do oceano era uma das 5 nações mais poderosas no continente. Embora sua força não fosse muito boa, seus navios ainda eram invencíveis. E de fato, a dinastia era até a nação mais rica do continente todo, por causa do seu grande comércio marítimo. A razão pela qual a dinastia foi colocada no mesmo nível que os outros impérios era porque eles levaram sua frota naval com muita seriedade, colocando enormes quantidades de dinheiro para ganhar a superioridade naval. Isso lhes permitiu manter suas cabeças erguidas na frente das outras nações, mesmo que seu exército ou sua população não fossem tão grandes, sua força naval era. Isso os fez grandes. Quando o sentido divino de Zhao varreu a primeira cidade do Império, ele imediatamente descobriu o que estava errado. A cidade inteira estava extremamente vazia. Além do pessoal da igreja, a população da cidade inteira havia morrido. Todos, não importa se eles eram mulheres, crianças, idosos, ou homens capazes. Todos eles pareciam estar presos na cidade, como bestas mágicas prontos para serem abatidos. Nenhuma testemunha viva conseguiu sobreviver. A causa da morte também era muito incomum. Todos eles viraram cadáveres secos.
Seus corpos e carne pareciam terem sido sugados, apenas sua pele e ossos foram deixados. Sob o corpo dessas pessoas haviam traços de uma formação mágica. Era bastante óbvio que a Igreja Radiante havia agrupado esse pessoal neste local e então os matou, conduzindo uma cerimônia similar à oferenda sacrificial. No entanto, essa formação foi realmente usada para fazer uma conexão com o reino divino. O rosto de Zhao estava pálido, seus olhos cuspindo chamas de ódio. Ele não esperava que a raça divina fosse ainda mais louca que os demônios. Os demônios usaram bestas mágicas para ativar seu vácuo de sangue. No entanto, a Igreja Radiante na verdade usou pessoas vivas, a população inteira da dinastia das ondas do oceano como um condutor para sua formação. Shui e os outros também haviam visto essa situação. Eles não pensaram que a Igreja Radiante e a raça divina seriam tão cruéis. A expressão de Zhao ficou cada vez mais feia com o passar do tempo. Seu peito subia e descia constantemente, e quando ele não podia aguentar mais, ele subitamente cuspiu sangue. Shui olhou com grande surpresa e apoiou Zhao. Jovem mestre, o que aconteceu? Jovem mestre, qual é o problema? Zhao olhou para frente quando ele gritou alto, raça divina. Eu, Zhao, com certeza matarei todos vocês. Então ele entrou no espaço. Quando ele chegou lá dentro, Laura e as outras imediatamente correram. Neste momento, o espaço de repente emitiu uma notificação. Anfitrião está sob grande desestabilização mental. Ajustando o estado mental do anfitrião. O potencial do corpo do anfitrião foi estimulado. Força do anfitrião foi melhorada. A alma do anfitrião foi melhorada. Entretanto, ninguém tinha tempo para se importar com isso. Laura e as meninas cercaram Zhao, sem saber o que acabou de acontecer com ele. Zhao olhou para os outros e então sorriu amargamente quando ele disse: diga aos patriarcas e imperadores sobre o que acabou de acontecer. Façam o pessoal na cidade demoníaca recuar, nós vamos prosseguir com a segunda etapa do plano. Faça as partes leste e sul do Império Buda entrem em alerta de primeiro nível. Shui, me leve até a piscina de sangue. Bubble, absorva a piscina de sangue para seu corpo. Depois do comando de Zhao, o pessoal no espaço imediatamente fez seu movimento. Shui rapidamente levou Zhao para o lado da piscina de sangue. Então Bubble mudou sua forma e absorveu Zhao e a piscina de sangue. Neste momento, Xing apareceu, carregando uma conta preta na sua mão. Ele deu a conta para Shui e disse: isso será útil para o jovem mestre. Shui encarou. Ele não pensou que Xing falaria em um momento como esse. Ele não sabia o que dizer. Mas Zhao deu um aceno para Shui. Então ele não hesitou e jogou a conta na direção do corpo de Bubble. Então quando a conta atingiu Bubble, ele imediatamente girou em rápida velocidade. Laura e as outras quase puderam sentir a energia do espaço inteiro ser concentrada na direção do corpo de Bubble. Depois de observar Zhao, Laura imediatamente disse: o que nós estamos fazendo aqui? Nós precisamos agir de acordo com as ordens do irmão Ai. Deixe os patriarcas e imperadores saberem sobre o desenvolvimento atual. Faça a todos eles prepararem suas forças, pois a raça divina chegou. Embora eles ainda estivessem preocupadas com Zhao, elas precisavam ranger os dentes quando elas se viraram e foram para dentro da casa. Apenas Bei e Shui foram deixados para observar Bubble. Bubble ainda estava girando, e ele estava ficando cada vez mais rápido. Assim que Zhao entrou no espaço, a enorme formação no Império Radiante subitamente girou. E ao mesmo tempo, outra formação desceu do céu. Esta formação parecia ter sido preparada há muito tempo. Entretanto, não era vermelho sangue, mas sim, soltou uma luz branca, dando ao pessoal um sentimento muito sagrado. Não era apenas Zhao quem conseguiu notar essa formação. Os homens-fera podiam até ver leves traços dessas duas formações gigantes. Elas estavam muito alto e era tão grande que parecia rivalizar até com a lua e o céu. Era realmente difícil não ver. O rei demônio dragão olhou atordoado para as duas formações. Ele não sabia por quê, mas parecia não gostar dessas formações. Sua aura provocava um desgosto profundo nele. Então, sem pensar muito, o rei demônio dragão se virou para o arqueiro e disse: Erd, retorne para o reino demoníaco, reporte isto para o grande rei demônio. É possível que a raça divina já tenha feito seu movimento. Além disso, parece que isso não seria bom para a gente. Faça-os se prepararem para o futuro. Nós continuaremos monitorando os desenvolvimentos aqui.
Se houverem instruções, então retorne aqui imediatamente. Ed não ousou negligenciar sua ordem. Ele deu um aceno e rapidamente correu na direção da fenda. Neste momento, o Lee chegou no Rei Demônio Dragão e disse: Demônio Dragão, você realmente acha que a raça divina está por trás disso? O Rei Demônio Dragão assentiu: correto, você pode não saber, mas Sua Majestade enviou muitos batedores para o continente Ark. Esses batedores foram capazes de descobrir a Igreja Radiante e sua conexão com a raça divina. O motivo pelo qual o grande Rei Demônio decidiu se mover desta vez é porque ele sabia que a raça divina não seria capaz de chegar tão cedo. Ele queria tomar o controle do continente antes da raça divina chegar. É por isso que ele enviou 5 de nós aqui. Ele sabia que estaríamos lutando contra a raça divina no futuro, então seria inútil contar com nonos níveis. A raça divina é muito forte. Nós nunca esperávamos que eles viessem tão cedo. O lixo olhou para as 2 formações mágicas e disse: essas 2 formações mágicas, você as viu antes? O Rei Demônio Dragão balançou sua cabeça e respondeu: não, nunca vi, mas parece que tem a mesma função que o vácuo de sangue. Parece que tem origens incomuns também. O lixo assentiu. Diferente dos humanos, que não estavam cientes da raça divina por um longo tempo, os demônios já sabiam que a raça divina existia. Além disso, eles também estavam cientes sobre seus métodos. Esse era o motivo pelo qual o Rei Demônio Dragão estava bastante preocupado. As 2 formações no céu lentamente se aproximaram uma da outra, suas rotações ficando cada vez mais rápidas. As 2 pareciam com 2 enormes moinhos de pedra, pretendendo triturar os céus, se movendo nas direções opostas uma da outra. Quando as 2 formações ficaram mais próximas, suas rotações ficaram cada vez mais rápidas. Então, quando elas se encontraram, uma enorme explosão subitamente foi ouvida. Céu e terra pareciam ter suas cores todas removidas. Viver em outro mundo. Capítulo 713. Junto com esse som ensurdecedor, o continente Ark inteiro também foi coberto com uma luminosidade branca. Essa luz era tão brilhante quanto o sol do meio-dia. Todos no continente sentiram seus olhos arderem. Todos eles gritaram em alarme e rapidamente fecharam seus olhos. O grupo de Rei Demônio Dragão estava chocado com essa luz branca. Eles eram especialistas de nível Deus, portanto, essa luz não tinha efeito neles. O que os chocou foi o que veio junto com a luz branca. Uma rachadura espacial apareceu no céu e estava ficando cada vez maior. Então, de repente, Terra pode ser vista saindo da fenda. Parece que a Terra estava fazendo a rachadura expandir. O rasgo continuou enquanto a fenda se tornou tão grande quanto a metade do Império Radiante inteiro. Então a Terra lentamente desceu antes de cair e causar um enorme bang. Isso fez o continente Ark inteiro tremer. Neste momento, a expressão do Rei Demônio Dragão mudou. Ele virou sua cabeça para o lixo e disse: Witch Ghost, tente sentir isso. A supressão do continente sumiu. Witch Ghost olhou fixamente, então sua expressão mudou também. Ele confirmou: a supressão realmente desapareceu. O que é tudo isso? O Rei Demônio Dragão agora estava bastante pálido quando ele respondeu: a raça divina. Eles e a Igreja Radiante trabalharam juntos para produzir essas 2 grandes formações mágicas, mudando a lei do céu e da terra do continente Ark. Mais tarde, especialistas de nível Deus entrando no continente não encontraria supressão mais. Witch Ghost, volte e reporte isso para Sua Majestade. Peça para que ele organize todos os nossos especialistas de nível Deus e faça eles entrarem no continente. Senão, nossos planos estariam em perigo. Depois de ouvir o Rei Demônio Dragão, a expressão do lixo mudou. Ele imediatamente assentiu. Ele então se virou e voou para a fenda espacial. O Rei Demônio Dragão tinha um olhar frio em seu rosto quando ele murmurou: bom, raça divina, bom trabalho. Mas o proprietário desta terra ainda precisa ser decidido. Então o Rei Demônio Dragão voou para seu acampamento. Ele olhou para todos os demônios abaixo e disse: fortifique o acampamento. Todos os nonos níveis em um grupo de 10 cada. Se um nível Deus vier atacar, então não hesite em ligar suas almas para se autodestruir. Não deve haver hesitação. Defenda o acampamento com sua capacidade máxima. Isso era basicamente uma ordem de suicídio. Entretanto, não havia nenhuma mudança nas expressões desses demônios. Todos eles assentiram e sem demora, todos os nonos níveis se agruparam em grupos de 10. Cada grupo composto por esquadrão de combate.
Todos eles estavam esperando fora do acampamento, em total antecipação por uma luta. O rei demônio dragão sabia claramente que, embora especialistas de nível Deus possam ser feridos pelas explosões dos nonos níveis, isso apenas se aplicou àqueles que ainda precisavam compreender um domínio. Quanto aos níveis Deus que tinham compreendido um domínio, as explosões dos nonos níveis eram completamente inúteis. Contudo, a força de almas ligadas era diferente. A explosão de 10 nonos níveis ligados era quase equivalente a um especialista de nível Deus. O dano deveria ser bastante amplo. Mesmo se a outra parte tivesse compreendido um domínio de nível 2, ele ainda seria incapaz de parar esse tipo de ataque. O palpite anterior de Zawa estava correto. Domínios são realmente divididos em níveis. Quanto aos níveis, haviam semideuses, pessoas que acabaram de se tornar nível Deus e não conseguiu compreender um domínio ainda. Berri e Shui estavam entre esse pessoal. Então haviam pessoas como arqueiro, cavaleiro e assassino. Embora eles tivessem compreendido um domínio, eles não eram muito flexíveis no seu uso. Seus domínios eram limitados quando se trata de forma. Eles pertenciam a deuses de primeiro nível. Isso era onde níveis Deus oficialmente atingem a divindade. Depois disso estava o nível do Rei Demônio Dragão e o Lich. Seus domínios eram flexíveis, e eles tinham várias formas para transformá-lo. Seus domínios também tinham uma forma de avatar que pode lutar por conta própria. Eles eram chamados de deuses de segundo nível, o Deus superior. No topo de todos os especialistas de nível Deus estavam os deuses sagrados. Somente algumas pessoas podem atingir este nível. Suas forças eram extremamente poderosas. Com o levantar da sua mão, eles podem virar o céu e a terra de cabeça para baixo. Quando eles pisaram seu pé, montanhas se movem. Eles eram o nível Deus mais forte. Mesmo no reino demoníaco, esse pessoal era extremamente raro. Era dito que todos que conseguiram atingir esse nível tinham ido para um lugar misterioso. Ninguém sabia onde era, apenas aqueles que conseguiram se tornar deuses sagrados eram capazes de saber. Era precisamente por causa da ausência de deuses sagrados que a maior existência no reino demoníaco tinha se tornado pessoas como o Rei Demônio Dragão, os deuses superiores. Até o grande Rei Demônio precisaria discutir com eles. Se ele precisasse fazer algo, ele simplesmente não podia forçá-los. Mas o motivo pelo qual essas pessoas ouviram o grande Rei Demônio era devido a 3 coisas. Primeiro, era porque o grande Rei Demônio era um bom líder. Segundo, porque o grande Rei Demônio também era um deus superior. Terceiro, e mais importante, apenas o grande Rei Demônio tinha os meios de contactar os deuses sagrados. Por causa disso, ninguém ousava desafiar o reinado do grande Rei Demônio. Entretanto, mesmo se alguém fosse nível Deus no reino demoníaco, ele não podia apenas entrar em guerra contra qualquer exército de demônios. Embora os níveis Deus fossem realmente poderosos, eles ainda eram completamente suscetíveis aos ataques de alma interligadas pelos demônios. Uma vez que os demônios concentraram suas forças, o resultado seria muito surpreendente. Além disso, a maioria dos demônios no reino demoníaco cresceu lutando. Isso fez todos eles não terem medo da morte. Uma vez que eles fossem empurrados para um canto, então eles não hesitariam em se explodir. Por causa disso, além de sua força, níveis Deus também precisavam de influência para conseguir respeito. Foi por esse motivo que o Rei Demônio Dragão também era o Rei do Noroeste no reino demoníaco. O reino demoníaco tinha uma certa compreensão com relação ao reino divino. Por causa disso, depois que o Rei Demônio Dragão descobriu as mudanças nas leis, ele imediatamente emitiu um comando de sacrificar seus homens. Haviam muitos especialistas de nível Deus no reino divino. A única maneira de empurrá-los de volta era através da ameaça das explosões do núcleo demoníaco. Enquanto ele emitia seus comandos, o Rei Demônio Dragão não sabia que ele havia sido ouvido por Caer. Embora Zawa estivesse atualmente se curando dentro do búblo enquanto Laura e as outras estavam ocupadas passando a informação aos vários patriarcas e imperadores do continente Ark, Caer também estava ouvindo os desenvolvimentos no continente. Além disso, ela tinha ficado rigorosa em sua coleta de informação. Quando o Rei Demônio Dragão disse que as leis haviam mudado, a expressão de Caer mudou. Ela sabia o que isso significa para o continente Ark. O motivo pelo qual Zawa estava confiante em ir contra a raça divina e os demônios era porque ele estava contando com as leis do continente Ark. A lei que proibia a existência de especialistas de nível Deus.
Por causa desta lei, Zhao Ai e os outros seriam capazes de se equiparar aos especialistas de nível Deus. Mas agora que as leis haviam mudado, a raça divina e os demônios seriam capazes de enviar vários níveis Deus para o continente Arco sem nenhuma repercussão. Isso diminuiria os meios do continente Arco se defender. Kair imediatamente repassou essa informação para Laura e as meninas. Quando elas ouviram isso, todas elas não puderam deixar de parar o que estavam fazendo. Elas não esperavam que a raça divina desempenhasse esse grande movimento. Sua mão era grande demais. Era equivalente a remover uma enorme vantagem do continente Ark. A esta altura, o que o continente Ark poderia fazer para vencer? Enquanto eles estavam em choque, Laura, sendo uma mulher competente, conseguiu se acalmar rapidamente quando ela disse: "Não fiquem perturbadas. Vamos repassar esta notícia para os poderes do continente também. Kair, reúna todos os mortos-vivos assassinos imediatamente e veja se alguns deles são capazes de usar um domínio. Então faça-os ficar de prontidão, monitore de perto os movimentos dos demônios e da raça divina. Também, diga imediatamente para o Imperador Buda apressar na evacuação, use o espaço se possível, mas garanta que ele não seja descoberto. Mantenha o uso das fendas espaciais e faça-os serem enviados para o Império Leon. Faça os anões, elfos e homens-fera prepararem seus especialistas do 9º nível e também seus artefatos divinos, então mova eles para o Império Buda. Informe os Impérios Leon e Rosen para preparar seus especialistas e os envie para o Império Buda. Essas são as ordens de emergência que o irmão Ai preparou antes do tempo. Entre as esposas de Zhao Ai, deve-se dizer que uma das mais antigas era Mei. No entanto, com a disposição de Mei, ela não estava preparada para ser uma líder. Por outro lado, Laura era a segunda de Zhao Ai e também tinha um talento para ser líder. Isso deu a ela um alto status comparado às outras esposas. Mesmo Litsi e Megan escolheram ouvir ela. Enquanto Zhao Ai se curava, Laura imediatamente se tornou a líder padrão. Suas ordens eram semelhantes às do próprio Zhao Ai. As mulheres imediatamente assentiram e começaram a fazer suas tarefas. Enquanto dizia aos poderes do continente, elas deliberadamente esconderam o fato de que Zhao Ai estava ferido. Ao invés disso, elas disseram que Zhao Ai estava atualmente focado em descobrir maneiras de suprimir os demônios e os divinos. Todas essas ações foram feitas para manter a moral estável. Neste ponto, todos no continente estavam cientes de quão forte Zhao Ai era. Além disso, o fato de que Zhao Ai era nível Deus também foi repassado aos outros poderes. O fato dele ter matado o outro nível Deus também foi repassado. Isso era para melhorar a moral. Mas agora que a raça divina desceu, outra onda de ansiedade apareceu no continente. Se o fato de que Zhao Ai foi ferido fosse revelado, então o continente com certeza entraria em caos. Laura sabia que Zhao Ai era o pilar solitário de esperança do continente Ark. Uma vez que Zhao Ai cair, o continente cairia junto com ele. Nesta ocasião, não haveria exército que teria força para resistir. Ninguém seria capaz de parar o avanço dos demônios e da raça divina. Viver em outro mundo. Capítulo 714. Zhao Ai estava deitado na piscina de sangue. Para ser honesto, desde que ele veio para o continente Ark, essa foi o primeiro avanço que ele experimentou sozinho. Todos os outros avanços foram produzidos para ele pelo espaço. O avanço desta vez fez Zhao Ai sentir um aumento qualitativo em sua própria força. No entanto, ele não sentiu que ele tinha atingido seu auge. Sua força ainda pode ser promovida. Foi por esse motivo que, além de deitar na piscina de sangue, Zhao Ai decidiu ficar dentro do corpo do Buble. A piscina de sangue era feita de sangue de um deus. A energia dentro era tirânica. Entretanto, Buble era um mestre da água. Isso lhe permitia controlar quão forte a ação da força era, nutrindo Zhao Ai corretamente no processo. Zhao Ai não estava com medo de esgotar a energia na piscina de sangue. O espaço já tinha registrado seus padrões de energia e simplesmente podia recriar um fornecimento sem fim dela no futuro. Por outro lado, Zhao Ai não estava ciente de que quando ele transformou Xing em um morto-vivo, sua sabedoria e inteligência ainda foi mantida intacta. Xing era um assassino de nível Deus. Ele tinha uma sabedoria desonesta e um intelecto formidável, mas ele agora estava do lado de Zhao Ai. Por causa disso, Xing deu para Shui seu núcleo demoníaco. Ele queria que Shui entregasse o núcleo para Zhao Ai absorver. Zhao Ai não esperava que Xing fizesse isso. Ele ainda não conseguia entender por que Xing,
que tinha mantido sua sabedoria, faria isso. Porém, ele não estava com medo de nenhum dano. Afinal, Xing era incapaz de ter intenções malignas para com Zhao Ai, pois o espaço já tinha o subjugado. Por causa disso, Zhao Ai concordou em absorver o núcleo demoníaco. O que Zhao Ai pensou estava correto. Xing agora era um morto-vivo, e como o espaço disse, ele era como um robô. Um robô programado para ter lealdade perfeita para com Zhao Ai. Era impossível para os mortos-vivos traírem o anfitrião do espaço. Desde que Zhao Ai queria aumentar sua força, então Xing naturalmente estaria disposto a ajudar, fazendo-o oferecer seu próprio núcleo demoníaco. Agora que Xing virou um morto-vivo, sua fonte de energia agora mudou para o espaço. Por causa disso, o núcleo demoníaco se tornou inútil. A energia na piscina de sangue, embora formidável, não era tão abundante em energia. Um núcleo demoníaco era diferente, era a fonte da força inteira de um demônio, o motivo pelo qual eles eram tão fortes. Por causa disso, uma vez que a energia do núcleo demoníaco entrou no corpo de Zhao Ai imediatamente sentiu uma dor incomensurável nos seus meridianos. Comparado à dor de Shui, o sofrimento de Zhao Ai era muito maior. Contudo, Zhao Ai não se moveu. Ele aguentou e continuou deitado dentro da piscina de sangue, mantendo um estado mental pacífico. Isso foi o momento mais doloroso durante a promoção de Zhao Ai. No entanto, isso era algo que ele precisava experimentar. Suas promoções anteriores foram suaves demais, isso fez sua alma incapaz de acompanhar. Foi por esse motivo que ele foi ferido durante sua luta contra o Rei Demônio Dragão. A dor que ele experimentou realmente ajudou no aumento da sua força espiritual. Agora que seu corpo e alma foram atualizadas, Zhao Ai agora era uma potência mais bem equilibrada. Zhao Ai continuou deitado na piscina de sangue, nem mesmo ciente de que ele havia sido envolvido por uma flor de lótus que entrou na piscina de sangue. Isso foi algo que Buble decidiu fazer. Naturalmente, isso não foi feito para prejudicar Zhao Ai. Isso foi porque Buble sentiu que a flor de lótus teria um grande uso no estado atual de Zhao Ai. Agora que Zhao Ai estava focado em manter seu estado mental pacífico, ele simplesmente não teve a capacidade para falar com Buble. Ao mesmo tempo, Buble não se atreveu a perturbar Zhao Ai. Por causa disso, ele tomou sua própria decisão de absorver a flor de lótus na piscina de sangue. Então, com sua própria força, refinou Zhao Ai junto com a flor de lótus e a piscina de sangue. Zhao Ai não sabia por quanto tempo, mas ele tinha começado a sentir que a energia que estava borbulhante pelo seu corpo tinha se acalmado. E estranhamente, parecia que a energia agora estava seguindo um estranho e longo trajeto. Essa rota incluía todos os seus meridianos, mesmo na sua testa. Zhao Ai ofegou. Ele não pode deixar de dar uma olhada no que estava acontecendo no seu corpo. No seu umbigo inferior, uma massa colorida estava absorvendo energia de fora. No seu peito estava um estranho padrão de lótus com as pétalas abertas. E na sua cabeça havia uma pequena projeção de si mesmo, meditando. Essa projeção tinha um cabelo prateado que se estendia para o vazio, aparentemente sem fim. Essa cena fez Zhao Ai olhar atordoado. Zhao Ai era um fã de novelos, e ele estava claro sobre o que eram essas coisas. Na China, esses pontos eram chamados dantian. Havia o dantian inferior, colocado abaixo do umbigo. O dantian médio, colocado no coração. E por último o dantian superior, colocado entre os olhos e a testa. Embora Zhao Ai soubesse sobre esses 3 pontos desde o começo, ele não se importou muito com eles, pois ele estava praticando ki de batalha e magia. Ele também pensou que esses 3 pontos eram apenas algo que foi inventado pelos chineses de antigamente. Mas agora, parece que elas não eram tão inúteis. A força de Zhao Ai estava centrada no seu dantian inferior. Além disso, ele tinha descoberto que era daí que a força física do seu corpo veio. Zhao Ai então usou seu sentido divino no seu dantian médio, onde a flor de lótus estava atualmente imóvel. Zhao Ai imediatamente investigou a flor de lótus. Essa lótus era um tesouro dos céus, nem mesmo era do continente Ark. Uma semente de lótus tinha caído de um espaço desconhecido e chegado no continente. Então a semente foi enterrada enquanto era nutrida pela energia do continente. Então depois que inúmeros anos se passaram, na escuridão do mar profundo, a semente de lótus de repente virou algo como um pequeno lago. Então esse pequeno lago cresceu lentamente depois de muitos anos, conseguiu mudar suas redondezas.
As raízes da lótus continuaram se estendendo enquanto se enrolava nas rochas circundantes. Então quando a lótus floresceu, Zhao viu algo que era muito familiar a ele. Era na verdade a mesma lótus que ele viu no Recife sugador de alma. As raízes desta lótus tinham uma seção transversal yin-yang. As raízes junto às rochas e o solo formaram um padrão de 8 trigramas, um padrão que estava muito alinhado com o Dao celestial. Essa lótus, em troca, tinha se tornado o tesouro mais importante do mundo, a lótus do Dao. Bubli sentiu que essa lótus seria útil para Zhao. Isso fez ele decidir absorver ela em seu corpo, acidentalmente refinando-a e tornando-a no tesouro vital de Zhao. Essa flor de lótus parecia concordar com esse arranjo e não fez nenhuma resistência ao refinamento. Pode-se dizer que as capacidades desta lótus eram infinitas. O benefício para Zhao não poderia ser facilmente descrito. Comparado aos artefatos divinos dos homens-fera, anões e elfos, essa lótus do Dao estava completamente em outro nível. Zhao lentamente retirou seu sentido divino. Quando ele conectou seu sentido divino com a lótus do Dao, ele parecia sentir quão misterioso o céu e a terra era. Parecia que ele estava em um estado de entendimento, mas também desconhecido. Mas uma coisa que Zhao sabia era o fato de que essa lótus do Dao tinha muitas funções. Pode atacar o inimigo, pode defender, pode prendê-los, e pode até curar feridas. Era um tesouro com toneladas de outros usos. A razão pela qual essa lótus do Dao era tão forte era por causa do seu crescimento. Durante seu período de germinação até que foi absorvida pelo espaço, a lótus não experimentou nenhum estresse na sua vida inteira. Isso fez suas raízes irem de acordo com o Dao celestial, formando um padrão de 8 trigramas e também desenvolvendo um símbolo yin-yang. Isso tornou possível para a lótus ganhar uso de todos os 5 elementos. Ter esse tesouro mágico deixou Zhao extremamente feliz. Mas ele ainda continuou a usar seu sentido divino para escanear seu Dantian superior. Entretanto, Zhao não pensou que quando seu sentido divino entrasse no seu Dantian superior e escaneasse o homenzinho, foi imediatamente sugado para o nada. Por causa do seu choque, Zhao acordou. Neste momento, ele também entendeu que esse homenzinho era a fonte do seu sentido divino. Porém, parece que o cabelo do homenzinho não tinha traços de força espiritual. Quando Zhao abriu seus olhos, ele descobriu que ele ainda estava dentro do corpo do Bubli, deitado dentro da piscina de sangue. Portanto, Zhao imediatamente disse: Bubli, me tire daqui. O corpo de Bubli tremeu quando Zhao saiu. A piscina de sangue foi restaurada na sua posição original também. Zhao olhou para Bubli e disse: Bubli, quem disse para você colocar a flor de lótus na piscina de sangue? Bubli rapidamente respondeu: foi meu próprio critério, jovem mestre. Bubli cometeu um erro. Eu realmente não tenho uma desculpa para te dizer, eu apenas senti que a lótus seria frutífera no seu estado atual, então eu decidi absorver e colocá-la na piscina de sangue. Eu prejudiquei o jovem mestre. Zhao então abraçou Bubli: não, o que você fez estava certo. Ah, bem feito, Bubli, bem feito. Você fez seu jovem mestre muito feliz. Neste momento, Berri respondeu. Ela chegou apressadamente ao lado de Zhao e disse: Irmão Ai, como você está? Você está bem? Shui também veio, olhando avidamente para Zhao. Zhao riu e disse: eu estou ótimo, não apenas ótimo, minha força foi melhorada também. Ah, eu fiz todos vocês se preocuparem. Certo, Berri, quanto tempo estive fora? Berri respondeu rapidamente: não muito tempo, apenas mais de um dia. Mas, irmão Ai, enquanto você esteve fora, algo aconteceu. A raça divina conseguiu estabelecer 2 grandes formações. Quando eles chegaram no continente Ark, eles também mudaram as leis do continente Ark. No futuro, níveis Deus não seriam mais suprimidos no continente Ark. Zhao encarou por um momento, então ele sorriu e disse: esses divinos realmente são bons. Isso com certeza não foi planejado por 1 ou 2 dias. Parece que eles têm planejado isso por muito tempo. Parece que eles são o motivo pelo qual o continente Ark não produziu um especialista de nível Deus por tanto tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.